Olá pessoal, aqui é o irmão Josué. Eu já vim trazer esse livro para a gente estar dando uma olhadinha dele um pouco mais de perto. Guia Profético para o Fim dos Tempos, publicado pela editora CPAD por Timóteo Paul Jones. Vamos dar uma olhadinha nesse material? Então roda a vinheta aí. Então pessoal, eu tinha visto esse material uma vez lá na Conde de Sarzedas, mas ele estava fechado, não consegui ver ele por dentro. E um amigo, o Silvano, o irmão Silvano, ele mandou umas fotos desse material para mim. Eu achei bem interessante e fui e comprei esse livro aqui. Eu paguei R$ 35 lá na Conde de Sarzedas. Ele não é um material fino, tá? Um material bem bacana. Vou dar um zoom aqui, caso os irmãos queira ler, né? O que está escrito aqui é só pausar o vídeo e estar lendo. E eu fui lá e adquiri esse material aqui. É um material muito bem feito. Infelizmente a capa dele não é capa dura, é uma capa brochura. As folhas dele por dentro é aquela folha que parece revista, sabe? É bom e é ruim ao mesmo tempo. É bom porque ele é bem colorido, dá uma dinâmica melhor e tal. A parte que eu não gosto é que dá a impressão assim de ser um pouco frágil, tem que ter um pouco de cuidado para manusear esse material, porque senão as folhas acabam, pode ser que rasgue um pouco mais com facilidade, tá? O livro tem em torno de 364 páginas, exatamente. E a gente vai olhar ele um pouquinho aqui por dentro, tá? Abrindo esse material, ele vai tratar da área escatológica, tá? Ele vai tratar da área escatológica. O que eu achei bem interessante nesse livro é que ele vai trazer as três vertentes de escatologia. Isso eu achei bem interessante e bem legal. Ele não vai fazer refutações sobre essas três vertentes, vai apresentar essas três vertentes e vai explicar o que cada uma entende, né, sobre esses assuntos, sobre os fins dos tempos. Então, abrindo aqui, guia profético, você pode ver que ele dá um reflexo, né? As folhas dele são assim, bem colorido, achei isso bem interessante. Aí vem aqui o sumário, seção 1, 2, 3 e 4. Ele é dividido, o índice dele é assim. Então vem aqui na seção 1, né, o que é mais importante quando se trata do fim do mundo, né? Mantendo os olhos na direção certa, Apocalipse de ontem e de hoje, em que os cristãos concordam quando se trata do fim do mundo, as palavras que você precisa saber quando se trata do fim do mundo, o que acontece depois do fim, seção 2, o fim do mundo no Antigo Testamento. Como o começo aponta para o fim, o reino que era, o reino que ainda será, a perspectiva profética, a visão dupla de Daniel, o mistério, né, das 7 semanas. Depois vem a seção 3, o fim do mundo no Novo Testamento, porque as pessoas não receberam o Messias prometido, o que Jesus disse sobre o fim do mundo, o elenco do fim dos tempos, os heróis, o elenco do fim dos tempos, os vilões, entendendo o livro de Apocalipse, seção 4, quatro maneiras de o mundo acabar. O reino já, o reino ainda não, o amilenismo, construindo um mundo melhor, o pós-milenismo, pronto para o arrebatamento, pré-milenismo, dispensacionalista, da tribulação para a vida eterna, o pré-milenismo histórico, guia rápido dos 4 pontos de vista sobre os fins dos tempos. Então ele trabalha o índice dele nessa seção assim, tá? O que é mais importante? Então você vai ver aqui, ó, que tem bastante figuras, né? Tem bastante quadros. Isso ajuda bastante a entender o que o autor está propondo aqui, o que ele está falando, né? Narrando ou explicando, tá? Então é um livro bem didático, mantendo os olhos na direção certa. Sempre tem esses quadrinhos também aqui para estar auxiliando.
Então eu achei assim um livro muito, muito bom mesmo. Um livro bacana se você quer aí estudar escatologia. Esse é o material, tá? Muito bom mesmo, muito bacana. Olha, Apocalipse de hoje. É como os cristãos têm interpretado a Bíblia, que Martim Lutero vai falar um pouquinho sobre isso, né? Aos quadros que eu falei, ó. Maneiras de interpretar a Bíblia, a interpretação literal, a interpretação moral, a interpretação espiritual. Ele traz esses quadros e como explicar essas questões aqui, tá? Como ele é aquela folha de revista, quando a luz bate, ele fica meio assim, né? Ele dá reflexo. Essa é a parte complicada desse papel, né? As características da literatura apologética judaica. Ó, desenvolvimento da literatura apocalíptica, os escritos, data, exemplos bíblicos, exemplos não bíblicos, vai trazer também. Aí tem esses outros quadros aqui também, ó, por que todos esses outros apocalipses não estão na Bíblia, vai falar sobre por que esses outros materiais que falam sobre o apocalipse não está canonizado, porque não está na Bíblia. A segurança da bondade de Deus, a finalidade da literatura apocalíptica, em que os cristãos concordam quando se trata do fim do mundo, distinguir o essencial, não do essencial. Olha, as três verdades essenciais, aí vem aqui os quadros novamente, a verdade essencial sobre o fim dos tempos, o que as escrituras dizem, o que os cristãos primitivos disseram, detalhes não essenciais sobre a verdade essencial. Bastante quadro ele traz, ó. Credo dos apóstolos, resumo do significado. Credo dos apóstolos, resumo dos significados. O problema com Marcião, que aconteceu em 140 depois de Cristo. Aí aqui vem, ó, Credo de Nicéia, o significado e o comentário. Credo de Nicéia, significado e comentário, a continuação. Então ele trabalha muito isso, ao reino dos céus igual ao reino de Deus. Ele vai trazer aqui. Onde estão os lugares mais perigosos para os cristãos viverem? Ele vai trabalhar essa questão também. Promessas de Deus para Abraão, dispensação, gentios, hebreus. Ó, muito legal. Os 3 pontos de vista sobre o cumprimento, perspectiva sobre o cumprimento, dispensacionalismo, forma exata do cumprimento e o aliancismo. Depois o neo-aliancismo, vai trazer as 3 vertentes, bem interessante. Ele vai explicar isso. Aqui outro quadro, ó. 4 abordagens aos textos apocalípticos, analogia, suposição sobre o apocalipse bíblico, análise e abordagem, alvo do estudo dos apocalipses bíblicos. Tá vendo? É muito quadro, bem separado, você consegue ter um entendimento bem bacana sobre isso. Ó. Aqui ele vai trazer uma linha do tempo, né? O amilenismo, pós-milenismo, pré-milenismo dispensacionalista, e depois o pré-milenismo histórico, como eles entendem, né? Cada um, e ele vai explicar aqui como cada um entende. Quatro abordagem ao livro de Apocalipse. Abordagem ao Apocalipse, as 7 igrejas, o período da tribulação, o reino milenial e a nova criação. E aqui em cima ele vem como o milenismo entende, como o pós-milenismo entende, milenismo dispensacionalista e milenismo histórico, como cada um entende essas passagens e essas questões aqui. Bem legal. O que acontece depois do fim. Então ele vai trazer todas essas questões, sempre com bastante quadro, ilustrações. Ó, o que continuará no nosso corpo glorificado, o que acabará com o nosso corpo glorificado, os textos bíblicos aqui mostrando, bem legal. Corpos de animais, corpos espirituais. Deus e o humano.
Tem muita coisa bacana, criação original, criação renovada, contraste entre as duas, o que a Bíblia fala, né, e os textos. O fim do mundo no Antigo Testamento, Jardim do Éden, Adão fracassou, Jesus venceu, contraste, né, entre os dois, como o apóstolo Paulo fala lá em Romanos, né. O rastreamento da aliança de Deus com Abraão por intermédio da Bíblia. Vou trazer o texto, as promessas de Deus a Abraão, terra, descendência e bênção, os textos que falam sobre isso. Dispensacionalismo, aliancismo, que cada um defende e entende, né? Bem legal, ele vai trazer uma parte do aliancismo, como funciona. O Rei Eterno, a aliança de Deus com Davi. Aqui ele vai trabalhar o neoaliancismo, como que o neoaliancismo entende. O prometido reino do herdeiro de Davi. Vai trazer como o dispensacionalista entende, como o aliancista e o neoaliancista entende essa questão. É um material muito, muito bom. Aqui é um quadro, né, uma linha do tempo. Reino dividido de Israel, reis do norte. Dividido o reino de Judá, os reis do sul e a cronologia deles. 4 pontos de vista acerca do reino. Aí ele vai trazer pré-milenismo dispensacionalista, pré-milenismo histórico, amilenismo, pós-milenismo. Que tipos de reino os profetas do Antigo Testamento predisseram? Aí vem aqui a tabelinha. Olha, muita coisa bacana, muita coisa legal. Vale muito a pena você adquirir esse material aqui. 4 pontos de vista sobre o reino. Ó. Amilenismo, pós-milenismo, pré-milenismo histórico, pré-milenismo. Tá? Muito legal, muito legal. Isso aqui ajuda demais você estar entendendo como funciona essas questões. O dia do Senhor, o que é o dia do Senhor? Que a Bíblia fala, tá? Livro de Joel, Amós. Os profetas do Antigo Testamento sobre o dia do Senhor e as passagens que falam sobre exatamente o dia do Senhor e o que ele significa. Uma linha do tempo na presença de Deus. Tabernáculo e a linha do templo, ó, data, evento, texto bíblico, outras fontes se tiverem, ele fala aqui. Gog e Magog e o povo de Deus. O que aconteceu com a Arca da Aliança? Esses quadros aqui são sensacionais, muito top mesmo, olha que interessante. 4 perspectivas sobre o templo de Ezequiel, o que significam os detalhes do templo de Ezequiel. Então ele vai trazer esses quadros aqui e as passagens bíblicas. A visão dupla de Daniel. Olha, linha do tempo, a cronologia do livro de Daniel. Muita coisa, né? É muita coisa, senão o vídeo vai ficar muito grande, ó. Tanto de coisa aqui que tem neste material, não é pouca coisa não, muita coisa bacana mesmo. Nação de Israel e a igreja, a dispensacionalismo, como vê essa questão, o aliancismo, como vê essa questão, neoaliancismo, como vê esta questão, tá? As 6 dispensações de Darby contra as 7 dispensações de Scofield, ele vai trazer, deixa eu apagar aqui um pouquinho, ele vai trazer esse contraste, como Darby entendia a dispensação, ou como começou a entender, e o pastor Scofield, como ele entendeu a dispensação. E aqui vem um lado a lado, um com o outro. Bem interessante isso daqui também. Olha, a história bíblica é dividida em dispensações. Ele vai trazer essa imagem aqui, sempre... e o entendimento de cada um. O povo bíblico, dispensação, sinal, aliança, responsabilidade, fracasso, julgamento. A quem a aliança se aplica e a redenção, sempre trazendo dessa forma aqui. O anticristo e o templo, o arrebatamento e a tribulação, a grande tribulação
e o Amargedon, o arrependimento de Israel e a volta de Jesus. Material muito bacana mesmo, ok? Então, se você gostou, compre esse material, porque é um material que vai te ajudar bastante. A única coisa que eu falo que é um pouquinho ruim nesse material são as folhas, que apesar de ser muito boas, né, porque traz um colorido bacana, as letras são bem confortáveis e tudo mais, é um papel que não é muito resistente, qualquer coisinha ele pode estar rasgando, tem que manusear esse material com cuidado. Beleza, pessoal? É isso aí e até o próximo vídeo.